Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Sobre Mentes. A gente já vai pedir para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, para que esse episódio possa chegar em mais pessoas. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, que é climatério e menopausa. Uma fase que traz muitas mudanças importantes no corpo, nas emoções, na autoestima, na sexualidade, na forma como a mulher se percebe. E para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a doutora Rebeca Mioto. Ela é ginecologista e obstetra, uma profissional que eu admiro muito e, além disso, participou do momento mais feliz da minha vida, porque ela fez o parto do meu filho, Arthur. Então, Rebeca, seja muito bem-vinda. Meninas, obrigada, né? Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite e estou à disposição de vocês aí para a gente tirar dúvidas, porque realmente é uma fase muito difícil, muito desafiadora e sempre gera muitas dúvidas, né? Então, eu acho que são duas fases bem emblemáticas, assim, da vida da mulher, que tem muita mudança, que é o puerpério e essa fase de climatério e menopausa, que é quando muita coisa começa a mudar e gera muita angústia, né? Então, acho que é um tema bem relevante. E é um prazer estar aqui, a gente te admira muito, doutora Rebeca. Obrigada. E vamos começar com a primeira pergunta, então. No teu consultório, como é que tu diferencia para tuas pacientes a menopausa e o climatério? Porque eu acho que essa é uma dúvida que tem, assim. Então, assim, menopausa é uma data, tá? É quando a mulher fica mais de 1 ano sem menstruar. Então, é isso aí, né? Não tem muita mudança em relação a isso. O climatério é essa fase pré-menopausa, né? Que a gente pode chamar também de pré-menopausa ou climatério, que são os anos que antecedem a menopausa, onde já começa a acontecer uma oscilação hormonal. Então, é um momento, assim, de travessia da fase da mulher da vida reprodutiva para a fase não reprodutiva. É basicamente isso. Tá, então a menopausa é um marco. É um marco, exatamente. É que nem a menarca, que é a primeira menstruação, né? Que é diferente da adolescência, assim. Que daí o climatério envolve essa oscilação hormonal que vem cheio de sintomas, né? E antes de realmente a mulher parar totalmente de menstruar. E tem idade, Rebeca, mais ou menos? Geralmente, então, a menopausa é geralmente dos 45 aos 55. No Brasil, a idade média é mais perto dos 48, 50, né? Quando é antes dos 45, a gente considera uma menopausa precoce. O climatério já pode acontecer muitos anos antes. Então, tem muitas mulheres com 40 e poucos anos que já começam a notar que estão diferentes, por causa dessa oscilação hormonal. Tá. E muitas mulheres chegam, né, nos relatando até na terapia, que se percebem mais irritadas, mais sensíveis. No consultório, na tua prática, o que costuma parecer primeiro? E quais são os sinais iniciais que tu mais vê? Então, muitas pessoas acham que o início vai ser aqueles calorões, que todo mundo conhece, né? O calorão, meu Deus, aquele calor no tórax, sobe, tira toda a roupa. É o que todo mundo espera. É o que todo mundo espera, mas não. Geralmente, os calorões não são os primeiros sintomas. Os primeiros sintomas são muito mais, vamos dizer assim, cerebrais, né? Então, essa oscilação hormonal vai fazer com que a mulher se sinta como se fosse uma TPM piorada, tá? Então, tem mulheres que ficam mais irritadas, tem mulheres que ficam mais depressivas, tem mulheres que ficam mais ansiosas. A questão do sono aparece muito cedo, da insônia, alteração do ciclo menstrual. Então, o ciclo que antes era bem reguladinho começa a ficar irregular, fica 2, 3 meses sem menstruar, daí menstrua 2 vezes no mês. Então, esses sintomas começam a aparecer antes de fato, aqueles calorões, que é bem clássico e que todo mundo conhece. Então, por isso que às vezes as mulheres chegam no consultório assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, parece que eu não sou eu. É uma frase clássica que elas chegam assim, até no trabalho, diminuição de rendimento no trabalho. Então, isso tudo começa a aparecer antes do que os calorões e do que a parada mesmo da menstruação. Até porque eu acho que quando a gente vive, imagino eu, né, daqui a pouco eu chego lá,
Mas quando tá vivendo essa fase, né, Rebeca, muitas vezes a gente não consegue identificar que pode ser uma transição hormonal, Exatamente. né? E aí pensa assim, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou E mais é a que- mesma, e parece é que que assim- uma dificuldade até de identidade mesmo, assim, Isso. né? De se reconhecer. E geralmente coincide com uma fase que a gente tá mais madura no trabalho, que a gente já tá melhor posicionada no trabalho. Então, isso também gera mais estresse. Os nossos filhos também demandam. Às vezes, os pais já estão demandando da gente, já são pais que estão mais velhos. Então, começa a coincidir com outras partes da nossa vida que são difíceis também. Às vezes, é difícil de identificar o que é o quê. Então, geralmente, uma fase que a gente tá mais sobrecarregado. A gente tem Isso. mais demandas na nossa vida, É. então tem um peso maior ali, né? Tem um peso Imagina. maior. É. A gente tá perto, né, Fê? Sim. Daqui a pouco eu tô chegando lá. E eu que não tenho, até isso eu ia te perguntar, Rebeca, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que percebo em mim uma TPM. Nunca percebi, assim, esses sinais de TPM. Fora essas questões mais emocionais, assim, de irritabilidade, de se perceber estranha, marcos físicos, assim, não sei se seria essa palavra, é a questão da menstruação? Tem uma desregulação? Eu sou uma pessoa que menstruo regularmente. Geralmente, sim. Geralmente. tá. É muito raro a mulher, do nada parei de menstruar e nunca mais vou menstruar. É difícil, pode acontecer? Pode. Mas a maioria começa a notar uma irregularidade antes de parar totalmente. Também tem outra coisa que acontece muito, que daí envolve a sexualidade, é o ressecamento vaginal. Então, uma mulher que antes, né, era tudo bem, começa a notar que para ter relação fica mais ressecada, fica diferente. A pele também muda, fica mais seca, o cabelo mais fino. Então, existem várias outras mudanças que vão acontecendo junto. Nossa, muita coisa, né? É, muita coisa. Que interessante a gente estar atento, né, a tudo isso, assim, esses sinais que vão aparecendo antes. É que também antigamente, se a gente for pensar, né, uma mulher de 40 e poucos, 50 anos, eu me lembro, assim, era uma senhorinha, minha avó era uma vozinha que já estava em casa fazendo crochêzinho. Hoje em dia, as mulheres de 50 anos, 40 anos, tipo, estão voando, entendeu? Então, tem essa questão de, é difícil de aceitar, porque quando tu pensa, mulher na menopausa, automaticamente vem uma senhora grisalha, né? E até os folders de laboratório de reposição hormonal, muitas vezes a propaganda é uma senhorinha grisalha. A gente fala, não, vocês têm que botar alguém aí, tipo, gente. Vamos atualizar isso, né? Vamos atualizar isso aí, né? E daí fica até essa dificuldade de se aceitar na menopausa climatéria. É verdade. Até o símbolo do idoso também tem que mudar, porque tu vê aquele, né, É verdade. com a bengala. Hoje em dia não é mais, Hoje né? em dia não é mais. Bom, e do ponto de vista hormonal, Rebeca, o que acontece no corpo da mulher que pode explicar essas mudanças emocionais nessa fase? Então, como a gente tem essa questão da diminuição, na verdade, né, é o período onde há maior oscilação hormonal da vida, mais do que lá na adolescência, tá? Nossa. E aí, o nosso estrogênio vai e volta, e essas alterações não são, o estrogênio não age ali só no útero, no ovário. Então, ele conversa com o cérebro também, e ele vai influenciar na liberação de... Me fugiu a palavra. Os hormônios? Não, das catecolaminas, assim, noradrenalina, serotonina, dopamina. E aí, com isso, vai ter essa questão de alteração de humor também, né? Que a paciente não é que às vezes elas têm dificuldade para aceitar e acreditar. Mas será que é isso mesmo? Sim, gente, isso é real, é verdadeiro. Tem que validar essa percepção que ela tá tendo, que ela realmente tá ficando diferente, ela tá mesmo, né? Porque o estrogênio conversa com essas outras neurotransmissores cerebrais. E Rebeca, tem uma questão genética, assim, tipo, da menopausa, né? Da menopausa da mãe, tu diz? Isso, se a mãe teve uma menopausa precoce, sim. É importante a gente sempre saber se a mãe, tua mãe entrou na menopausa muito cedo, até nas pacientes que estão planejando engravidar e vão deixando para mais tarde, é importante a gente saber, né? A tua mãe parou de menstruar com que idade? Porque se foi precoce, sim, isso é importante. Agora, se minha mãe menstruou com 50 e poucos anos, ok. Né? O precoce é antes dos 45. Antes dos 45, isso aí. E, Rebeca, um dos sintomas mais marcantes também é a alteração do sono, como tu falou, né? Junto com
os fogachos, né? Como você vê esse impacto na saúde emocional dessas mulheres? É que, gurias, bom, vocês devem saber mais do que eu, que o sono muda tudo na nossa vida, né? A privação de sono vai alterar apetite, vai alterar o teu humor, vai alterar o teu rendimento. Impulsividade, né? Exatamente, tu fica mais suscetível a qualquer sentimento. Então, eu acho que tratar o sono, essa questão do sono, impacta em toda a qualidade de vida da mulher, né? E inclusive nessas questões psíquicas, assim. Se a pessoa fica muito mais emocional. Exato. Né? Mesma coisa do puerpério, né, gente? Que tu fica numa privação de sono horrorosa. Meu Deus, quando tu vê, tu tá brigando com todo mundo, vira um estresse. Então, essa questão que eu acho, assim, de com a criança, né? Ter a rotina pra tentar fazer com que a criança durma bastante de noite. Nossa, eu sou super a favor, porque eu acho que dormir bem impacta na vida da família inteira, entendeu? Porque senão tu fica mais irritado, tu fica menos tolerante. Então, realmente, a gente tem que validar que isso acontece, essa alteração de sono. E tem tratamento, a gente consegue, hoje em dia, melhorar muito a qualidade de vida. Porque o sono vai impactar na qualidade de vida da mulher. Tem uma função importante na regulação emocional, né? Exatamente. Regulação cognitiva. Então, a gente teria que, na verdade, mexer na rotina dessa mulher, pra ver se ela tá se exercitando. Exatamente, exercício, né, higiene do sono, alimentação, Estilo de vida. Hábitos regulares. Sempre, né? Estilo de vida sempre. Bom, e muitos relatam uma névoa mental, esquecimento, dificuldade de concentração. E isso gera bastante ansiedade nelas. Muito. E como é que tu orienta as tuas pacientes? Então, às vezes as pacientes vêm achando assim, ai, eu acho que eu tô com uma demência precoce, chegam aí no neuro, porque acham que estão com demência. E não, essa névoa mental é isso, mais uma percepção que a gente tem que validar. Sim, acontece e é por essa queda do estrogênio. Então, tu chega no quarto, tu não lembra se tu tava indo ali pra trocar de roupa, pra pegar uma calcinha, se tu chegou na cozinha pra tomar uma água, nomes que antes tu lembrava, tu não lembra mais. Eu tenho até notado esse sintoma em mim. Tipo, eu vou prescrever uma medicação. Meu Deus, uma coisa que eu prescrevo todos os dias. Dá um branco. E aí a gente começa a se assustar, se preocupar, né? E também o que a gente tem que entender, que eu acho que é importante, assim, pra não criar uma expectativa irreal em relação à reposição hormonal. A gente tem que entender que o nosso cérebro está envelhecendo também, além da queda do estrogênio. Então, a gente está perdendo massa cinzenta. Então, por mais que a gente faça a reposição hormonal, tu não vai voltar a ter a tua mente dos 30 anos. Então, tu tem que adaptar a tua vida a isso. Tem que ter agenda, tem que anotar as coisas, tem que botar alarme, que antes tu não precisava fazer isso. Só que agora tu tem que entender que tu precisa. E às vezes as mulheres se frustram com isso, né? Tem pessoas que são mais tranquilas para mudanças e outras não. Daí gera uma frustração. Mais resistência. Meu Deus, mais resistência. E agora eu tenho que anotar tudo. Antes eu não precisava. Mas realmente é um sintoma muito característico desse período. E é bem isso. E aí isso impacta na vida pessoal, na vida profissional, né? Tem pacientes que me falam, eu tava no meio de uma reunião super importante e simplesmente eu tava falando e aí eu me perdi. E aí eu não conseguia voltar porque eu tava no assunto e era uma reunião importante de trabalho. Acontece. Mas aí depois passa, assim, Rebeca, essa névoa mental. Com a reposição hormonal, sim, ajuda muito. E o cérebro, os estudos já mostraram que o teu cérebro se readapta. Então, tu volta, né, a conseguir. Exatamente. Porque além da questão hormonal, fiquei pensando, o que a gente pode fazer além da questão hormonal? Exercitar a cognição, né? Aprender coisas novas. Coisas novas. Plasticidade, né? Exatamente. E aí, inclusive, a gente tem que sempre dar, olha, vai fazer coisas novas. Estimular as pacientes a aprender um idioma novo, a fazer coisas diferentes que não estavam habituados para tu treinar o teu cérebro. Porque às vezes a vida da pessoa realmente fica alimentando aquela rotina, exatamente. Por isso que exige também flexibilidade psicológica, porque às vezes a gente tem um estilo de vida, um hábito e bom, chegou o climatério, menopausa, que a gente percebe todas essas mudanças. Muitas vezes as mulheres também querem solucionar as suas questões, mas não querem fazer diferente. Né? Assim, é mais difícil, né? Exatamente, tem uma resistência aí. Tem. E a gente precisa ser... É que mudar estilo de vida é muito difícil. Mas quando chega nos 40, 50, já tem um estilo de vida diferente. Assim, as que mais me obedecem são as gestantes. Assim, essas eu vejo que se empenham mesmo.
criança, né? Exatamente. Então, ai, não, tu não fazia nada de atividade física. Não, agora tu vai fazer. E ela cumpre. Agora, depois é mais difícil. É mais difícil mudar hábito. Eu te obedeci. Eu fiz atividade física, só engordei 17 quilos, mas eu obedeci a minha médica. Eu sou bem obediente. Mas eu comi mais do que eu poderia comer. Mas é que a gestação, né? Aquela coisa que a gente tá muito emocional também. É verdade, por isso, né? Outra fase também. Mas esse estímulo é muito interessante também, né? Esse estímulo a fazer coisas diferentes, porque que tem gente falou em flexibilidade psicológica, ser mais ruim em coisas novas, né? A gente fazer coisas diferentes para poder aprender coisas diferentes. Como as pessoas têm que saber disso. E, Rebeca, quanto à questão da autoestima? Como é que isso aparece, né? E como é que tu percebe, assim, de que forma a mulher passa a se perceber nessa fase? Porque como junto com tudo isso, tem uma realmente mudança da composição corporal, né? Então, a paciente vai ter uma tendência a acumular mais gordura abdominal. A pele dela começa a ficar mais seca, mais flácida, o cabelo começa a ficar mais fino. Então, tipo, quem tinha um cabelão começa a notar que o cabelo vai ficando mais fino, vai caindo mais. E ela tem ainda essa questão da névoa, do rendimento dela. Então, ela começa, bom, eu tô engordando, minha pele tá horrível, meu cabelo tá caindo, meu rendimento no trabalho tá caindo, minha vida sexual. Então, ela começa, isso impacta muito na autoestima dela e na forma como ela se enxerga. Então, assim, o primeiro passo que eu acho que é importante, vocês, como profissionais que vamos atender essas mulheres, é realmente validar, ó, gente, realmente isso acontece. É uma fase que a gente vai ter que se readaptar, né? Daqui a pouco, vai na dermato, faz colágeno. Tem, hoje em dia, muitos tratamentos, mas, de fato, é que é muito, hoje em dia, difícil as pessoas aceitarem envelhecer, né, gente? Exato. Muito. Ninguém aceita envelhecer. Ninguém aceita. As pessoas não estão preparadas para isso. Ainda mais no Brasil, né? Que tem esse culto à estética. A estética, o corpo, uma coisa assim, né? Exagerada, essa coisa das redes sociais, de filtro. E aí, essa coisa, as comparações, a pressão. Então, é muito difícil e impacta muito na autoestima dela. Automaticamente, né? Tá todo mundo assim. Só que a gente tem que tentar entender, ó, eu tô envelhecendo, né? Tu tá envelhecendo. A gente vai ter que mudar estilo de vida. Tem, hoje em dia, muitas coisas disponíveis, mas a gente tá envelhecendo, gente. Tu tem que gerenciar esse envelhecimento, né? Às vezes é o significado do envelhecer, né, pra essa pessoa. Eu tô vendo que minha vida já acabou, deu. Eu prefiro ser internada, eu prefiro não estar aqui. Eu já vi várias... Minha mãe é uma que diz que ela não quer envelhecer porque ela tem medo, né? A causa da dependência. Eu quero ser uma pessoa dependente. Então, cada um tem significado, mas acho que de maneira geral é isso, é o medo. É o medo. De envelhecer. Medo de envelhecer. E mais com essa coisa da beleza, do corpo, né? Que vai mudando. Não tem o que fazer. Né? É a única certeza que a gente tem, né? Por isso que nessa fase, acho que bem importante, e puxando para nós, o acompanhamento psicológico. Com certeza. Porque envelhecer todos nós vamos. Isso a gente não controla, né? Pessoas, mulheres... que fazem terapia e quem não faz. Sim. É impressionante, assim. Todo mundo tinha que fazer, né? Eu estimulo muito. E, às vezes, uma pessoa na família fazendo já muda todo o contexto familiar. E daí, daqui a pouco, o marido começa a fazer também. Então, faz muita diferença. A pessoa se conhece melhor, é mais segura. Exato. Tem mais ferramentas para lidar com os parentes, né? Exato. Então, é muito importante. E pode lidar de uma forma menos sofrida com tudo isso. Claro. Conseguir ressignificar. Sim. E na sexualidade, Beca, além das mudanças físicas, muitas mulheres acabam se afastando da relação. Como tu trabalha isso com as tuas pacientes? Isso sabe que eu vejo que tem mudado, assim. Esse ano, eu acho que já umas 5 vezes, o marido da paciente que estimulou ela a vir procurar consulta, a constar. Olha só que bom. E eu acho que foi 2 vezes o marido veio junto na consulta, porque me chama a atenção quando o marido vai na consulta ginecológica. No pré-natal, tudo certo, super comum, mas daí tu vê uma mulher ali de 40 e poucos anos e o marido entrando junto, eu já penso, é alguma coisa de climatério, porque eles, hoje em dia, com as redes sociais, eles também têm mais informação, graças a Deus, que também é difícil para eles aceitar e entender, mas a minha mulher sempre foi a mesma, o que tá acontecendo aqui? Então, eu vejo que com a questão da informação, eles têm entendido melhor. Mas a mulher, com essa coisa da autoestima, ela se fecha, né?
ele acha que ai, o que aconteceu? Será que ela tá me traindo? Eles acham isso. Ela não quer mais transar, não tem a questão da libido, da sexualidade. Então, eles começam a ver também por esse outro lado e começa a ter um afastamento deles, né? Então, eu acho que o mais importante é a informação. Ela entender que isso realmente está acontecendo com ela e que são mudanças fisiológicas do período e ele saber que isso vai acontecer. Porque tem muitos homens que nem fazem ideia disso, gurias, né? Mesmo hoje em dia, muito mais do que antes, temos mais informação. Mas quanto mais a gente divulgar isso, porque os maridos e vários pacientes, uma vez que eu falei sobre isso no Instagram, vários me mandaram, vou encaminhar para o meu marido para ele ver, porque ele não entende. Porque eles não entendem mesmo, né? Não sabem, leigos. E aí cobram delas e daí vira um silêncio. Então, o mais importante é a conversa. E o silêncio é o mais perigoso, É né? o mais perigoso. É o mais perigoso, porque ele não conversa, não entende, imagina que tá acontecendo alguma coisa. Ela também não explica. E cria-se aquela parede silenciosa e quando vê cada um tá fazendo as suas vidas. Isso aí. E também, né, Rebeca, eu acho que pela questão hormonal, tem também ressecamento, né? A pessoa fica mais dolorida, mais ressecada, né? Mais tensionada. Isso aí. E aí, aquilo que antes, né, da relação sexual era algo natural e vivenciado com prazer, né? Muitas vezes passa a ser associado com algo que é desconfortável, né? Que gera uma dor. Então, por isso que é importante, sim, o casal ter essa comunicação e o homem entender, para que não se sinta rejeitado, para que não cobre da mulher e para que busquem alternativas. Exatamente. Né? Também como casal, né? Para enfrentar esse processo, porque a mulher também não se sinta solitária. Né? E não é só penetração, Exato. né? Tem outras formas de conexão, de prazer, né? Que também o casal juntos pode conversar. A conversa é o principal. Sim. Com certeza. A informação e a conversa. Com certeza. Tudo começa dali, né? Conversa. Diálogo, atenção do homem Mas com a mulher. mulher. Não é tão natural assim nas relações. Não. Esse diálogo. A maioria não é. A maioria, eu não sei, vocês devem ter mais prática do que eu, né? Mas não é, gurias. Não. É difícil. É difícil. E os casais as pessoas, no geral, têm dificuldade de ter conversas difíceis. Né? A gente se esquiva disso, né? Que dói, né? E muito isso assim, na questão do planejamento reprodutivo, né? Eu quero ter filho, mas eu não sei quando, daí eu vou deixando, daí ninguém conversa sobre isso, e uma hora o ovário vai entrar em falência. Só que tu não quer ter essa reflexão profunda e difícil, porque tu vai ter que decidir alguma coisa. As pessoas fogem, vão deixando a vida me levar, e aí quando veio, chega lá nos 40 e poucos. E aí começa uma luta, né? Exatamente. Então, é difícil. E é um processo desgastante esse, né? Eu imagino. E daí começa certeza. o processo de tentar e não consigo e já não tô na idade. E isso o casal também começa a entrar em conflito, né? Às vezes nem o homem quer mais. Rebeca, a reposição hormonal ainda gera muitas dúvidas e medos. Hoje, com o que a gente tem de evidência, para quem ela é indicada? Para quase todo mundo. Essa é uma dúvida que eu tenho também. É que assim, antigamente, não vou dizer antigamente há muitos anos, mas há poucos anos atrás, teve um estudo, né, que foi o WHI, foi emblemático, uma coisa fantástica, a reposição hormonal é um horror, mata, dá câncer de mama, não faz. Então, até inclusive quando eu acabei minha residência, era uma coisa, não fazem ninguém, não pode e tal. Só que isso foi mudando, né? Os estudos novos saíram e o que se viu? Que aquele estudo era mal delineado, na verdade. Então, hoje em dia, a gente tem a janela de oportunidade, que é o quê? A gente tem segurança para começar, claro, tirando as pacientes que têm uma contraindicação, então a gente tem que ver histórico de câncer de mama, trombose, risco cardiovascular, obviamente. Tiramos as pacientes que têm contraindicação absoluta, até quando a gente pode começar a reposição hormonal? Até 10 anos do início da menopausa. E muitas pacientes já vão se beneficiar começando ali antes, porque ela já começa a ser muito sintomática. Então, a reposição hormonal é muito indicada, assim, para melhorar a qualidade de vida da paciente, né? Fica muito uma coisa, eu quero coletar os meus exames hormonais para ver se eu tenho que repor. Não adianta. Como eu falei para vocês, é assim
É uma oscilação hormonal absurda. Às vezes a paciente tá sofrendo horrores, tu coleta o exame e tá normal. Daí tu vai dizer, ai não, olha só, não dá pra fazer porque teu exame está normal. Não adianta. E ela quer fazer, né? E ela quer fazer porque realmente impacta muito na qualidade de vida dela. Ela vê a amiga que tá repondo e tal. Exato, isso aí. Então, hoje em dia, a gente só não faz na paciente que realmente tem uma contraindicação absoluta. E claro, a gente sempre tenta a menor dose possível. A gente vai ver, hoje em dia tem várias opções, tem adesivo, tem o creme via transdérmica, tem via oral, então tem... isso evoluiu muito, né? A gente consegue ter um controle bom de sintomas, né? Às vezes usando uma dose que não é altíssima para diminuir riscos também das possíveis complicações. Então, é isso, assim, é muito importante começar nessa janela de oportunidade e a paciente sempre fazer seu acompanhamento, revisão. Não dá para começar e nunca mais voltar a constar, né? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento direitinho todo ano e, no geral, vai super bem. Mas isso quando começa a sentir esses sintomas todos que a gente conversou. Todos esses sintomas a gente já pode começar. Não precisa esperar a menopausa chegar para começar. A pessoa acha que você tá com a libido baixa e aí faz uma consulta contigo. Aí a gente vai avaliar até que ponto realmente, isso vai te ajudar, não vai, né? Tem que avaliar a paciente como um todo, assim. Sim. Entendi. Bom, e na prática, o que costuma melhorar quando a reposição é bem indicada? Inclusive na parte hormonal. Olha, a paciente melhora praticamente tudo, né? Não dá pra gente dizer, como eu falei pra vocês, criar uma expectativa irreal, vou voltar. Ela não é uma pílula de rejuvenescimento. Porque hoje em dia também se vende isso, né? Tu vai fazer reposição hormonal e é uma... Não é. Então, ela vai ajudar no que a gente sabe, assim, que realmente impacta muito, que a melhora é muito importante nos fogachos. Então, isso realmente, os fogachos é batata, assim. E nesses outros sintomas, que são vários, costuma melhorar. Esses sintomas cerebrais, da névoa, do esquecimento, são os que mais demoram pra gente começar a melhora. E como eu falei pra vocês, não dá pra prometer que ela voltará a ter sua mente dos 30 anos, porque o cérebro dela está envelhecendo junto com ela, né? E se perde mesmo massa cinzenta. Mas a paciente nota uma melhora muito importante do sono. E só de melhorar o sono já melhora várias outras coisas da vida dela. Apetite, disposição, né? A questão dos sintomas psíquicos, assim, de irritabilidade, ansiedade. Só de melhorar o sono, muitas vezes já melhora o resto. Então, o sono é uma diferença significativa na reposição hormonal. A gente tem que melhorar a qualidade de sono dela. E as pessoas muitas vezes, a maioria subestima, assim, tipo, nada a ver, não vou que mudar, bobagem. não vou fazer higiene do sono, não É. vou deixar meu celular 2 horas antes de dormir, tá lá na cama com o celular. Ainda mais nós mulheres que estamos acostumadas a sofrer tanto nesse sentido de isso não é nada, não preciso de sono, eu dou conta de tudo, né, que a gente trabalha, cuida de filho, um monte de coisa. Então, a gente tem que abrir os olhos para isso, né, de que não, precisa sim cuidar de ti. Eu acho que isso foi algo muito ruim da nossa geração, né? De tipo, mulher, vocês não podem depender de ninguém, tem que trabalhar, tem que não sei o quê. Eu, pelo menos, fui criada assim, né? E vejo que muitas foram. Então, a gente cresceu com essa coisa no nosso subconsciente, assim, não, tu tem que dar conta de tudo, e tu tem que trabalhar, e tu tem que dar conta dos filhos, e tu tem que fazer tudo, e daí, quando tu vê, tu tá sobrecarregada, mentalmente, tu pensa, meu Deus, eu vou morrer aqui, de tanta coisa que eu tenho pra fazer, e tu não pode nem reclamar. Não pode, senão tu sente culpada também. Exato, é que daí é muita coisa que acumula, né? E são coisas muito importantes e muito grandes, né? Por isso que eu acho que é importante isso do tratamento multidisciplinar, como né? Total. Vendo todo o estilo de vida, então a psicoterapia, a reposição hormonal, a atividade física, a alimentação, então personal, nutricionista, ela vai passar por essa fase de outra forma. Porque a mulher que não procura nada, não muda nada, é só ladeira abaixo. E o quanto a gente aprende com esses profissionais, né? Porque no momento em que tu tem um personal, tu aprende como se exercitar. A nutricionista, tu aprende como te alimentar. No médico, tu vai aprender sobre, né, a saúde. Então, na psicoterapia, tu vai te conhecer, vai ganhar ferramentas para lidar nesses momentos desafiadores. Então, a importância
desses profissionais nesse processo, nessa trajetória. E, Rebeca, tem mulheres que podem fazer a reposição, mas não querem? Tu vê isso? Tem, hoje em dia são poucas que falam, né? Porque esse medo todo que se tinha, né? Das mulheres mais velhas, com a questão da informação, elas já chegam com uma mente mais aberta. Então, eu vejo, assim, que são umas pacientes já mais 70 mais, 60 mais, que, ai, não quero. As pacientes que estão começando agora com sintomas já estão super afim de fazer, porque já viram, né, já tem mais acesso à informação do que aquelas mais antigonas, vamos dizer assim. Ai, que bom. Então, no geral, a maioria topa e aceita e quer. Sim, e para quem não pode fazer reposição hormonal, a alternativa é... Temos alternativas, né? Claro, sempre focando no estilo de vida, porque faz toda a diferença. Mas sim, para o ressecamento vaginal, por exemplo, temos opção de laser vaginal, temos opção de cremes com hormônios que é só ação local. Porque, por exemplo, uma paciente com câncer de mama não pode fazer. Ela tem contraindicação absoluta a fazer reposição hormonal. E elas, no geral, durante o tratamento, elas têm muito ressecamento vaginal como consequência do tratamento. E aí a gente vai fazer o que com essa paciente? Porque ela... Sim. Né? Então, temos hoje em dia opções. Tem opções para os fogachos também, que também costuma incomodar muito, acordar muitas vezes de noite, atrapalha o dia a dia. Então, tem opções, né? Que hoje em dia são super disponíveis, mas às vezes não é, o resultado não é como se ela usasse uma reposição hormonal clássica, assim. Mas tem como a gente ajudar essa paciente. Que bom. E qual é o sofrimento mais silencioso que tu vê nas mulheres nessa fase que quase ninguém fala? Eu acho, assim, que é aquele luto da vida que ela tinha, sabe? De como ela era. Eu acho que isso é uma coisa que ela sofre sozinha, que ela ainda não entende bem, ela não sabe, ela não consegue se dar conta disso, ela não torna isso consciente. Mas ela vive, assim como no puerpério, a mulher vive um luto da vida que ela tinha e se sente até culpada por sentir isso, né? Essa mulher no climatério, menopausa, vive esse luto silencioso, esse medo do rendimento no trabalho, esse afastamento do marido, né? Por causa da sexualidade, a questão da autoestima. Então, eu vejo muito isso. Sim. Isso aí eu acho que impacta muito na vida dela e muitas não se dão conta do que está acontecendo, não tornam isso consciente e demoram mais para perceber. Isso de se sentir sozinha, eu fiquei pensando, né? Como é importante conversar com outras mulheres da mesma idade. Exatamente. Daqui a pouco, né? Para um grupo, enfim, com a médica, para entender que eu não tô sozinha. Isso, e é importante a gente, como profissional, validar. Não, realmente, isso que tu tá sentindo é real, não é coisa da tua cabeça. Tua memória vai começar a falhar, vai começar a ter ressecamento, vai começar a ter essa névoa mental. Então, a gente tem que ajudar ela, né, a passar por essa fase, porque é uma travessia, né? Era a vida reprodutiva e agora não mais. É uma travessia dolorosa. Dolorosa e silenciosa, muitas vezes. É que também, né, Rebeca, como a gente falou antes, eu acho que também tem uma questão que nós, mulheres, a gente vive muito mais para fora do que para dentro. No sentido, cuidar da casa, do trabalho, do marido, dos filhos, das nossas responsabilidades. E muitas vezes se desconecta de si, né? E não sabe dos seus limites, das suas necessidades, dos seus desejos. Isso. E eu acho que essa fase vem ao encontro da mulher ter que se deparar com ela mesma. E quando se depara com ela, não se identifica mais, né, como ela era. Porque começa toda essa mudança, né, que a gente conversou aqui. Então, eu acho que isso é algo mais silencioso, assim, né, nesse momento. É quando a mulher começa a rever valores. A voltar um pouco mais para si, porque Sim. sempre esteve muito mais para fora. Voltada para o outro, E, Rebeca, para a gente fechar, que mensagem tu deixaria para a mulher que está vivendo esse momento e se sentindo perdida? Então, a mensagem que eu acho que a mais importante é que elas não estão sozinhas. Todas vamos passar por isso. E que tem tratamento. Então, assim, tem como a gente melhorar a qualidade de vida, tem como a gente ajudar essa paciente. Claro,
voltando a falar novamente, não é uma pílula de rejuvenescimento, mas a gente consegue gerenciar esse envelhecimento muito melhor. Então, a gente tem muitas opções disponíveis hoje em dia. O negócio realmente avançou, assim. Porque, se vocês forem pensar, né, gurias, a gente vai viver metade da nossa vida nessa fase. Né? Verdade. A gente vai viver metade da vida nessa fase. Então, graças a Deus, a medicina evoluiu muito nisso, né? Os ginecos têm falado muito mais com as pacientes sobre isso do que antigamente. Porque antigamente era muito assim, isso aí. Tu vai ter que passar por isso, não tem o que fazer. É isso aí. Lida com isso. Lida com isso. E não, hoje em dia a gente já sabe que tem muita coisa disponível. Então, é isso. Vocês não estão sozinhas e tem tratamento. E eu diria que para essa mulher que não fique lutando, né, para atravessar essa fase, querendo ser quem ela sempre foi. Isso. Dê espaço para essa nova mulher, para essa nova versão, para essa nova identidade. Porque dando espaço e abertura, vai viver esse processo com muito mais leveza. Porque muitas vezes a gente fica ali, lutando, querendo ser quem a gente sempre foi, né? E não enxergando quem a gente é aqui e agora, né? É isso aí. E busquem informação. Isso também vai mudar muito, muito essa trajetória e vai ajudar muito vocês a encontrarem bons profissionais, pessoas que compartilhem, né, dos mesmos sofrimentos, sentimentos. Então, isso vai ajudar muito vocês, com certeza. Rebeca, mais uma vez, a gente quer te agradecer pela tua presença, pela tua participação, pela tua disponibilidade e principalmente pela tua contribuição. E dizer que o podcast, quando foi ao ar, a gente vai compartilhar com a Rebeca. Sigam esta grande profissional. Por favor. Sejam pacientes dessa grande profissional. E, Rebeca, era isso. Muito obrigada. Menina, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom o bate-papo. A gente aprendeu muito contigo, todos. Obrigada. Contem comigo. Até o próximo episódio. Tchau.